Aqui estamos. Nós vamos hoje discutir aquilo que eu chamo de, ou nós chamamos de fábula da competição neoliberal a partir da série Round 6. É uma série que tem feito muito sucesso no último mês, na última semana, desde quando foi lançada. Antes de tudo, vamos lembrar, como sempre, que se trata de um relato, por assim dizer, pré-apocalíptico do canal, só um registro, e portanto não tem nenhuma importância o número de likes, visualizações, isso tudo. É só mais um relato do mundo zumbídico, o mundo neoliberal. Segundo lembrete, é claro, sempre vou me referenciar em livros e citarei livros. Eu sei que está fora de moda isso, pautar o argumento em livros, mas nós faremos isso e não desistiremos disso, porque os livros são, de fato, o grande antídoto contra o mundo que está aí. Então vamos, no primeiro momento, antes de qualquer coisa, é preciso a gente imaginar, para tentar fazer essa correlação entre o neoliberalismo, o endividamento e o Round 6, é preciso primeiro lembrar rapidamente que nós vivemos a partir da década de final de 70, 80, uma mudança no regime de acumulação. Sem isso é difícil a gente entender ou fazer alguma reflexão sobre isso. Então, se antes da década de 80 a gente tinha uma centralidade do ponto de vista da exploração, da relação capital-trabalho, né? E aí o trabalho, o emprego e o consumo eram importantes, e o Estado teve, de certa medida, um papel de distribuição nisso, um papel redistributivo, por exemplo, característico do Fordismo, né? O que ocorre depois da década de 80 é que a financiarização, que posterior à bancarização, ela cria o quê? A figura do credor e do devedor, né? E o crédito e o endividamento, então, passa a ser a matriz de um determinado modelo, né? Então nós temos, por exemplo, uma figura-chave, que é o aparecimento do Estado endividado. Na América Latina isso foi muito assumido, por exemplo, no Consenso de Washington, né? Então eu tenho, por um lado, o Estado endividado, o Estado que se endivida, né, que se endivida e que remunera o capital, e por outro lado, na base da pirâmide, o indivíduo endividado. Sem entender essa matriz, essa mudança, não é que a relação capital-trabalho não exista mais, do ponto de vista do fundamento da exploração, ao contrário, ela existe, ela persiste, mas que a centralidade do endividamento passa a tomar muita forma a partir de 80, no processo que o livro excelente, que eu aconselho que todos leiam, do Maurício Lazarato, chama de Governo do Homem Endividado. Esse livro é excepcional, ele tem uma capa muito bonita que simula por assim dizer, um boleto, né, de cartão de crédito quando chega para você. Então, na verdade, o que a gente está falando é que a mudança na matriz refere-se ao aparecimento do governo endividado e do homem endividado. Como que que a gente poderia exemplificar isso materialmente, para não ficar só no campo da abstração? Por exemplo, nos Estados Unidos isso se expressa de forma muito clara na crise habitacional, que é precedida do endividamento para habitação, em um livro muito importante, que deu origem inclusive a um filme do Michael Lewis chamado A Jogada do Século. Esse livro é muito importante porque ele trata como que a crise habitacional, como que a financiarização da habitação é um componente básico da crise de 2008. Mas isso só não basta para explicar, né? Porque isso só responde por uma parte. A outra parte do endividamento americano responde pelo endividamento estudantil, naquilo que o Michael Sandel, num livro muito conhecido, que é esse que eu estou aqui, chama de leilão do mérito, né? 37 milhões de estudantes americanos estão endividados com crédito estudantil. Então, se por um lado eu tenho a habitação, né, do ponto de vista da dívida que forma a dívida familiar, por outro eu também tenho o crédito estudantil. Então isso é um componente muito forte do neoliberalismo, que compõe aquilo que o autor, que o Maurício chama de governo do homem endividado. Como que isso se expressa no Brasil? Só para a gente ter o chão do Brasil. Vamos imaginar. No Brasil hoje, vou colocar o link, os dados aqui, vocês podem conferir, aqui não tem fake. Segundo dados de agosto do Serasa Experian, 62,2 milhões de pessoas estão inadimplentes. 62,2 milhões de pessoas encontram-se inadimplentes. Outros 10,6 milhões de empresas, significa CNPJ, estão também inadimplentes.
Veja bem, desses 62 milhões de pessoas inadimplentes, a dívida com bancos corresponde a 28%, segundo a mesma informação, que são boletins diários que são divulgados. Então veja bem, eu tenho um componente de uma parte significativa da população brasileira que se encontra endividada, né, e parte dela no banco. E o que é mais interessante, quando você tenta correlacionar isso com os dados do Banco Central sobre emissão de cartões de crédito, nós temos no Brasil, em dezembro de 2020, que foi o último dado que foi divulgado, 138, um pouco mais, milhões de cartões de créditos ativos e outros 148 milhões de cartões de créditos inativos, que são aqueles cartões de créditos que foram emitidos, mas por exemplo, hoje mesmo eu recebo via informação, olha, você tem um cartão de crédito liberado, tal. Significa o quê? Que nós temos um problema de crédito no Brasil, e esse endividamento via governo e via crédito por baixo é o que explica um pouco a razão da nossa crise, não é? Então, essa é a expressão material do neoliberalismo a partir da ideia do endividamento, né? A matriz é o endividamento individual por um lado, o endividamento do Estado. Aí, nesse sentido, nós chegamos ao Round 6, né, que é um filme que fez uma série que tem feito muito sucesso na Netflix. É uma série cheia de clichês, né, mas algumas coisas são muito interessantes, porque ele demonstra já do início a fábula da competição. E o cenário que ocorre ali, o macro cenário, basicamente, é um país de capitalismo avançado. Imagina a Coreia do Sul, renda per capita de mais de 35 mil dólares, o IDH acima de 0,9, enfim, em tese, do ponto de vista desse formato de entendimento de desenvolvimento, é um paraíso. E aí o microcenário é o quê? O microcenário é basicamente um tabuleiro de jogo, né, que remete muito, quando eu assisti, lembrei do Lego, do Playmobil, do Ompa Lompa, da magnífica fábrica de chocolate e tudo mais. Então, esse é um jogo, né? Há uma infantilização, e eu acho isso muito interessante para você imaginar o que é essa razão, para usar um outro termo de um outro livro muito bom, essa razão neoliberal, que nos captura desde a terra infância, que é a razão da competição, né? Então esse é o jogo, as pessoas são convidadas. O mais importante, no entanto, do ponto de vista da referência, da analogia, eu não vou discutir aqui estética, não vou dar spoiler, nada disso, mas quem são os jogadores. Os jogadores não é sequer o lumpen, ou seja, o trabalhador explorado. Os jogadores são os 456 jogadores convidados, seduzidos pela ideia do jogo, são 456 pessoas, exceto uma, enfim, que estão na base da pirâmide. É o looping endividado, né? Quando o jogo se inicia, eles têm o controle, uma espécie de SPC que tem a dinâmica da dívida individual de cada um. Então você é um devedor. Então quem que é? É o migrante, é o desempregado, é a pessoa que morava de aluguel, que morava com a mãe, o protagonista, essa coisa toda. Então é o quê? Como o endividamento é uma condição sine qua non para participar do jogo, o jogo todo se baseia na ideia da chantagem. Essa é a grande questão. Todos estão endividados, então, portanto, todos estão no jogo, na arena do jogo. E no jogo, a disputa é pelo grande prêmio em dinheiro, não é? Então, qualquer mecanismo de solidariedade, no fundo, de um antigo sistema, por exemplo, da solidariedade do regime de trabalho, fabril ou não, ele é solapado pela possibilidade de você estar numa arena competitiva para ganhar o grande prêmio lá de alguns bilhões e bilhões e bilhões, que aquilo em tese resolveria a sua vida, né? O que está em questão é o livre-arbítrio o tempo todo. Então você tem ao meu juízo, e não pouco importa se o autor pensou isso ou não, uma grande metáfora da mão invisível do mercado, que no fundo todos desconfiam quem é, mas isso não é revelado didaticamente, né, ali, mas é o livre, e essa mão invisível trabalha com a ideia do livre-arbítrio. Então você tem um contrato ético. A todo momento se brinca, por exemplo, com a ideia de democracia. Se vocês assim decidirem, o jogo para. Mas se vocês assim decidirem, ocorrerá isso, e vocês voltam para o inferno. E o que é o inferno? Um mundo do endividamento, né? Então,
é muito interessante porque isso bate um pouco com aquele conceito que o Dardot e Laval colocam em um livro chamado A Nova Razão do Mundo, que o homem neoliberal é um homem competitivo, ele está imerso à competição mundial. Em todas as esferas ele se vê, ele nasce já competitivo. Né? Então essa é, por assim dizer, a ideia central da série. É óbvio que a estética é uma, a questão da gratuidade, da violência, mas a ideia da infantilização, ao meu juízo, é uma das mais interessantes. E aí entra, para fechar, a principal questão, ao meu juízo, que é a ideia da liberdade. A liberdade de escolha. Todos ali são colocados e são lembrados a todo momento que eles têm a liberdade ou não de participar do jogo, da reprodução das suas vidas. Ocorre que o conceito de liberdade é um conceito muito caro para os neoliberais. Hayek fala em liberdade. Se você pegar a trindade neoliberal, que outra hora eu vou falar sobre eles aqui, cada livro de cada um, quando tiver tempo, mas a trindade neoliberal, Hayek, o Mises antes dele, o Friedman, a maior parte dos seus livros e de suas obras tocam no problema da liberdade. Né? É muito conhecido, por exemplo, a carta que a Margaret Thatcher responde ao Hayek, né, quando esse sugere e fala das belezas do modelo chileno, e ela diz, olha, eu acho esse modelo muito lindo, muito maravilhoso, tal, mas para aplicar aqui a gente teria que ter um grau de consentimento público. Ou seja, não há incompatibilidade aí entre o seu neoliberalismo e a falta de democracia. Mas aqui não, na Inglaterra não, muito embora eu goste desse modelo, assim disse Margaret Thatcher. Então, a liberdade é esse discurso inteiro, essa retórica inteira, na maior parte dos autores neoliberais. Né? Caminhos da Servidão é um livro sobre a liberdade contra o fantasma do comunismo. Capitalismo e Liberdade é o livro do Friedman. Aliás, para a gente caminhar para o encerramento, na verdade o jogo Round 6 celebra o contrato do Friedman, por assim dizer, que é o que está na capa, por exemplo, do vídeo aqui. Celebra o contrato dele. O Friedman tem um livro chamado Liberdade de Escolher, que é um livro também que tem uma série. Veja bem a importância que o Friedman, talvez o Friedman dos liberais, e eles viveram muito essa trindade neoliberal, acima de 90 anos, seja o que mais frequentou a Casa Branca, seja o que mais teve poder. Né? Na década de 80, por exemplo, ele cria uma série na TV americana, apresentada, referendada por famosos, sobre a liberdade de escolher, onde basicamente ele fala sobre o poder do mercado, a tirania do controle, o problema de se controlar. O que o Friedman quer, né, e o seu programa é esse, Capitalismo, Liberdade e Demonstração, é a retirada do Estado, é a retirada de toda a escolha possível de solidariedade que você poderia forjar e portanto, né, jogar todos nós em uma arena competitiva tal qual o Round 6. Não tenha dúvida disso. Então, portanto, o Round 6 celebra esse contato, ao meu juízo, neoliberal, em que, do ponto de vista da pirâmide que se ensaia, ele é cheio de ícones, no topo está a meritocracia, abaixo está a competição, sem nenhuma mediação política. A única mediação dela é a violência. É justamente por isso que não há democracia, muito embora se simule uma ideia de democracia, porque o que há é liberdade de escolha. Na verdade, é o grande seriado que o Arnold Schwarzenegger, por exemplo, louva o seriado do Friedman, que é a liberdade de escolher, é o culto à violência. É isso. No fundo, todos nós estamos preparados para brincar de batatinha frita 1, 2, 3, porque todos nós estamos endividados e estamos na base da pirâmide. Essa é a grande brincadeira e a grande ironia do neoliberalismo. O problema é que ela custa vidas. O problema é que ela custa a democracia. É isso. E depois a gente continua com tudo isso aqui nesse canal, que é um canal de bobagens.